A primeira etapa no processo é entender, levantar informações suficientes para que você realmente entenda o seu problema. O primeiro passo e o mais importante é provar que aquilo que você acredita que seja um problema realmente seja um problema. Para você realmente entender se esse é um problema, entenda através de fatos e dados. Nada de feeling. Aqui não existe a palavra eu acho. Muitas e muitas vezes, quando chegaram para mim e me passaram que essa é a possível causa raiz ou esse é o problema, quando eu fui avaliar junto com a equipe, nós não tínhamos nem evidências disso, desse problema. Então, fatos e dados. E por onde que eu começo? Né? Por onde que eu começo a levantar as informações? Existem algumas perguntas que vão te ajudar a levantar esses dados. Vamos para elas? A primeira pergunta é: quem identificou o problema? Bom, foi o operador? Foi de um turno? Foram os operadores dos turnos? Foi o manutentor? Foram os manutentores? Foi o supervisor? Então, quem foram as pessoas que identificaram esses problemas? Porque é com elas que você vai conversar primeiramente, para entender se realmente aquilo é um problema. Então, você vai até elas e vai fazer uma série de perguntas. Algumas delas, claro, você pode ter o suporte do restante da equipe, mas é importante que você fale com quem identificou o problema. A segunda pergunta é: onde ocorre ou ocorreu o problema? Bom, você vai até, se você for conversar com a pessoa, né, que identificou o problema, você vai até onde o problema aconteceu. Algumas vezes isso não é tão fácil assim, né? Não tá tão próximo ali onde aconteceu o problema. Mas muitas vezes você consegue. Então, chegando ali, peça para te mostrar, né? Peça para a pessoa falar sobre isso. E aqui eu vou te dar uma dica que eu utilizo muito, é um segredinho que eu vou contar para vocês. Sempre deixe a pessoa falar. Então você pergunta: o que é o problema e onde ocorreu o problema? E ela vai comentando. E aí você fica em silêncio. Depois de ela falar, você te relatar o problema, você fica em silêncio. O silêncio, gente, muitas vezes é perturbador. Então as pessoas se sentem incomodadas com esse silêncio. E o que elas vão fazer? Elas vão continuar te relatando o problema. E às vezes é ali que você consegue identificar, né, se realmente aquilo é um problema ou não, e mais fatos e dados. A terceira pergunta é: quem está envolvido? Então, conversando com, vamos supor que seja um manutentor que esteja ligado ao problema. Conversando com o manutentor, você pode também entender se mais alguém esteve envolvido nesse processo. Porque muitas vezes o operador já teve esse problema, ele já chamou algumas pessoas, né? Seja da área de manutenção, seja da área de logística, da área de abastecimento de materiais, enfim. Então ele já envolveu algumas pessoas nessa análise. Então, quem está envolvido com esse problema? A próxima pergunta é: nós temos indicadores para esse problema? Por exemplo, a máquina está parando muito. Nós temos registro de tempo de máquina parada? A gente está perdendo muitos produtos nesse processo, produtos não conformes, que não atendem aos requisitos do cliente. Qual é o percentual de conformidade que nós temos desse produto hoje? Então, assim, avaliar se existe um indicador referente àquele problema. A próxima pergunta é: qual é a meta? Bom, nós temos um problema, nós sabemos quem identificou esse problema, onde ele ocorre, né? Quais são as pessoas que estão envolvidas com ele tem um indicador e qual é a meta? Porque lembrem que eu falei, bom, se nós temos um problema, nós temos uma meta, será que realmente o resultado desse processo ele está atingindo a meta ou não? Aí já é um identificador, já é um ponto que vai te dizer, cara, esse problema ele merece ser tratado nesse momento ou não. Porque assim, problemas existem, muitos deles, mas nós precisamos focar na resolução. Então, se é um problema hoje no qual não está impactando em nada a meta, não está impactando em nada a conformidade do produto, é um problema que ele precisa ser resolvido, mas nesse momento ele não é prioritário, então talvez seja um problema que fique ali na lista coloque numa lista de kaizens. Ele vai sim ser executado, mas não naquele momento. Ou não, é um problema realmente importante. Bom, então nós temos que dar prioridade a ele. Vamos para a próxima pergunta?
E a última pergunta, e não menos importante, é qual é o impacto financeiro que este problema tem no meu setor ou na minha área. Talvez você não tenha essa informação de bate-pronto. Então, por exemplo, quanto que custa um minuto da máquina parada no meu setor? Né? Gente, essa é uma informação que você precisa começar a ter, se você não tem hoje no seu setor. Por quê? Porque ela é como se fosse uma validação para te dizer, realmente esse problema vale a pena investir nele agora ou não. Então, pensando que você talvez não tenha essa informação, as perguntas anteriores, elas já vão te dar um bom indicativo se esse é um problema relevante ou não. A parte financeira seria a validação. Determinar a origem do problema nem sempre é fácil, mas se você consegue coletar bastante informações e boas informações confiáveis, você quase resolve o seu problema. Lembre, problema bem entendido é um problema quase resolvido.